você no Conecta Santa Catarina, que é a minha muito amiga, a Super Celoí Mascarello de Xanxerê. Vem, Celo, vem! Ela tá feliz de participar aqui com a gente, né, Celo? Oi, super feliz. Vamos lá, vamos conversar, vamos desvendar essa história do Classroom aí, tá? O Classroom a gente já trabalha há anos, né, Celo? E é uma das ferramentas do Google, é a sala virtual da Google, né? E a gente trabalha nas formações com professores já faz um tempo, né? E a Celoí tem uma experiência muito legal para compartilhar com nós sobre o Classroom na educação, porque ela já utilizou com uma turma, né, Celo? Então, primeiro conta assim para nós, qual que foi o teu objetivo para utilizar o Classroom na sala de aula com os teus alunos? Então, eu sempre tive muita curiosidade em verificar como funcionava a sala de aula invertida. E no ano passado eu tive a oportunidade de trabalhar com uma turma de ensino médio, técnico, e conversei com a Cris algumas ideias de que forma eu poderia fazer um trabalho diferente, porque a disciplina que eu estava trabalhando na época era Sistema de Informação. Aí a Cris apostou comigo, vamos trabalhar a sala de aula invertida, e o meu objetivo, na verdade, foi conhecer na prática como funcionava a sala de aula invertida, como funcionava a Classroom com alunos, porque até então a gente trabalhava o Classroom com formação de professores. Mas eu queria ver como é que era trabalhar com os alunos, como é que era avaliar os alunos naquele espaço. E resolvemos juntar, na verdade utilizar o Classroom para eu poder trabalhar a sala de aula invertida. Então, você trabalhou com os alunos, foi uma proposta sua para aulas diferentes na sala de aula, utilizando uma sala de aula virtual, né? Aí você criou a sala de aula. Certo? Certo. Aí você adicionou os alunos lá dentro, né? Isso. Você mandou o código para eles ou você foi adicionando pelo e-mail Gmail deles? Na verdade, como os alunos não tinham ainda o Gmail, né, Cris? A maioria ou tinham o Gmail, mas não lembravam mais. Então, na primeira aula, nós criamos um Gmail para eles. E nessa aula, em que eu expliquei toda a metodologia, como é que seria trabalhado a nossa disciplina, eles criaram um e-mail e eu já mandei o convite por e-mail. Então foi na primeira aula. Criamos um e-mail, cada aluno criou o seu e já receberam um convite para a sala. Eram mais ou menos quantos alunos seus? 25 alunos. 25 alunos, né? Você começou a alimentar essa sala de aula com atividades, né? O que você lembra, assim, quando você mandou uma atividade, eles de imediato já fizeram atividade? Ou eles demoraram um tempo, alguns não fizeram? O que você percebeu deles nesse primeiro contato com a sala de aula virtual? Na verdade, foi as primeiras aulas, até para motivar quem deseja fazer um trabalho mais ou menos assim daqui para frente, as primeiras aulas eu fiquei um pouco receosa, tá? Porque eu expliquei toda a metodologia, os alunos gostaram, criaram e-mail, entraram na sala na primeira aula, mas o compromisso que havíamos estabelecido nessa primeira aula, do envolvimento de todos, não obtive. Nos primeiros encontros, não consegui. Os alunos não estavam preparados, eles ainda estavam preparados para vir para a escola, receber o conhecimento e em casa, enfim, dar uma olhadinha e tal. E a proposta era diferente. Então, nos primeiros encontros foi difícil, nem todos os alunos estavam preparados, porque eles vêm de uma história, de uma metodologia tradicional, diferente. Mas fomos conversando, fomos ajustando, enfim, quando foi na quarta aula já estava tudo encaminhado e os problemas resolvidos. Então percebam, pessoal, é uma aula totalmente inovadora. A Celoí criou uma sala de aula virtual, colocou os alunos dentro, iniciou umas atividades dentro da sala, alguns não participaram. Não. Ela se frustrou de início, mas você não desistiu, né, Celo? Não desisti.
Claro, me frustrei, conversei, expliquei para a Cris, tá acontecendo isso, isso e isso, o que eu posso fazer e tal. E fomos pensando em estratégia. Não, então vamos criar um grupo de WhatsApp em que os alunos, que eu possa estar mandando diariamente recadinhos, tem atividade na sala de aula virtual. Acessa a sala de aula virtual. Porque os nossos alunos, como a gente conversava hoje à tarde, eles não têm o hábito de ver o e-mail. Então, eles não acessam. Eu acabei encontrando a solução para o contato diário com eles através do WhatsApp. Então, você também, além da sala de aula virtual, utilizou o WhatsApp para se comunicar com eles e ficar mandando aqueles recadinhos assim: acessa a sala de aula porque a gente está lá, tem atividade lá, o prazo tal prazo, né? Você criou muitas tarefas lá dentro, Cielo, da sala de aula virtual? Então, a partir do quarto encontro, as minhas aulas eram na quarta-feira, quatro aulas na quarta-feira. Era muito conteúdo, era muita coisa para você trabalhar. Então, o que é a proposta, o que nós entendemos com os alunos seria a melhor forma? Eu passava o link das atividades, os links de texto, de vídeo, de explicação passo a passo do assunto que eu iria trabalhar na quarta-feira. Então, na quarta-feira, eu trabalhava a prática, porque sistema de informação tem que trabalhar muitas questões práticas. Eu trabalhava a prática com eles na sala de aula e já preparava o terreno, porque na quinta-feira eu já estaria colocando material para a aula da próxima quarta-feira. Exatamente. Então, foi essa a estratégia, e aí que está o bom da sala de aula invertida. Que é onde a gente gostaria de chegar. E se essa metodologia usada pela CELOI de enviar o material para o aluno, ele acessar o material, estudar em casa, fazer leitura, assistir vídeos, né, Celo? E voltar para a sala de aula e debater na sala de aula os conteúdos, se chama a nossa famosa sala de aula invertida, que é um dos modelos do ensino híbrido. E eu não canso de falar desse livro também, de citar esse exemplo para vocês, que é da professora Lilian Bassin, que é ensino híbrido e personalização e tecnologias na educação. Então, nesse texto aqui, além de ter todo o conteúdo, essa parte teórica, ele tem exemplos também de como que você deve trabalhar. E esse exemplo que a CELOI traz hoje para nós, utilizando o Classroom, é um exemplo da sala de aula invertida, né? Que você manda o conteúdo para o aluno, ele já se inteira do que ele deve, né? Já se prepara para a aula, já faz leituras para chegar na escola já com dúvidas, para debater com os colegas. E aí, Celo, qual é a diferença? O que você sentiu do modelo tradicional, né, escolar, para essa sala de aula, para esse modelo novo, utilizando tecnologias? Porque ressalto que só é possível se o aluno tem acesso à tecnologia, se ele consegue, se ele tem um celular ou um notebook, que ele tem conexão na internet, né, Celo? Então é lógico que você fez com o pessoal, com os seus alunos que tem uma realidade que é possível desenvolver um projeto como esse, né? Agora, para você, qual a diferença assim numa aula tradicional e essa aula que você trabalhou o Google Classroom? Na verdade, os alunos, eu tive também dificuldade com conectividade, os alunos muitos não tinham conectividade em casa, mas eles buscaram se conectar de alguma forma, e em algum lugar eles buscaram se conectar para ver o conteúdo anteriormente. Mas o que eu diferencio da aula tradicional, da sala de aula tradicional, é que o tempo que eu estaria explanando o assunto, tentando mostrar conceitos, eles fazem essa parte em casa. Tá? E o que eu fazia, o que era me possibilitado fazer quando eles vinham já com esse conceito para a sala de aula? A gente tinha a possibilidade e um maior tempo para debater esses conceitos, para solucionar dúvidas, tá? Porque eles vinham também com muitas dúvidas, e para estar colocando em prática esses conceitos.
Então isso para mim foi o top, foi o show da sala de aula invertida. O aluno já vir com as dúvidas daquilo que seria trabalhado. Ele já vinha preparado para fazer uma atividade prática baseado naquilo que ele tinha estudado anteriormente em casa. Então essa para mim foi o grande diferencial do que eles estavam acostumados até então e do que eu pude possibilitar para eles. Que show! Então, pessoal, para acessar a sala de aula virtual do Classroom, você tem que ter uma conta Google, uma conta Gmail. Você acessa o Classroom através dos aplicativos da Google e você pode participar de uma turma ou você pode criar uma turma, né? Criando uma turma, você coloca os alunos e coloca as atividades ali, textos, vídeos, arquivos do Google Drive que eles podem estar compartilhando, criando texto coletivo. Aliás, é uma ferramenta riquíssima e as oficinas que a gente costuma trabalhar, a gente utiliza. Selo, eu preciso ressaltar aqui o nome de uma pessoa que trabalha com o Google maravilhosamente bem e com perfeição, que é a Pauline Ataíde, de Florianópolis. Ela trabalha na Secretaria de Estado da Educação. Beijo, Pauline! Beijos, Pauline! Amamos você, tá? E aí a Pauline, sabe o que ela fez? Ela criou uma sala de aula virtual e convidou os núcleos de tecnologia do estado de Santa Catarina para participar dessa sala de aula virtual. Na sala de aula virtual, nós colocamos as nossas apresentações que a gente utiliza com professores, a gente coloca textos em PDF, a gente compartilha materiais dentro dessa sala de aula riquíssimos para quem vai trabalhar, porque para que fazer uma apresentação totalmente nova se eu já tenho ideia, se outros NTS também fizeram, aprovaram, gostaram, tem manuais. E a Pauline utiliza a sala de aula Classroom. Se você utiliza a sala de aula Classroom também, deixa nos comentários ali para a gente continuar o debate depois nos comentários, né? Então, um abraço para vocês, obrigado por estar aí com a gente de novo. Não perde as nossas lives, porque são ideias. Esse canal, ele tem a ideia de conectar professores, fazer com que se conectem, com que acessem algumas ferramentas que eles não costumam acessar. E outras vezes o professor conhece a ferramenta, mas não sabe como utilizar na sala de aula com os seus alunos, né? Selo, muito obrigada. E vamos se cadastrar no canal da Cris, tá? Conecta Santa Catarina aí, tá? Tá bom. Beijão, pessoal. Foi um prazer. Até.